Boa tarde a todos. Vocês já aplaudiram sem ver a palestra? Ou já pode ir embora, ou vocês vão esperar para ver, né? De qualquer maneira, eu agradeço a receptividade, o acolhimento, me sinto muito feliz de estar aqui. Lembrando que felicidade é um estado de espírito, né? E alegria é um estado de corpo. Meu corpo está alegre e meu espírito está feliz por estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço o carinho e a efusiva da recepção. Okay? Hoje nós vamos falar de um assunto, eu estava comentando agora com o Alexandre, que fez parte de um treinamento lá da Federação Espírita. E por quê? Porque me chamaram lá na Federação para fazer... Tem vários treinamentos, eu sou das pessoas que treina lá. Várias pessoas fazem treinamentos para as pessoas da Federação. E me chamaram porque estava tendo uma moda, uma onda lá na Federação, de que as pessoas estavam com a unha encravada, não podia mais trabalhar. Não queria mais fazer, não queria sair do trabalho, ou não queria trabalhar, ou queria ser afastado. E aí surgiu uma ideia, começou a surgir uma ideia de que quando a pessoa tem depressão, ela não poderia trabalhar a sua mediunidade. E aí eu achei importante treinar as pessoas, porque eu tive uma experiência, há alguns anos atrás, lá na própria federação, trabalhando num A3, em que a Maria Helena me chamou e pediu para mim chegar 1 hora antes do trabalho, para mim poder dar uma aula teórica sobre mediunidade para os médiuns que viviam tendo problemas na mediunidade. De maneira que eles melhoravam, voltavam para o trabalho mediúnico, recaía. Depois de 2, 3 meses, estava mal de novo. Aí ia lá de novo para a reciclagem. E aí esses médiuns começavam a receber uma alcunha carinhosa, popularmente conhecido como apelido, né, de médiuns papapasse. Já ouviram falar nisso ou não? Alguém já foi papapasse aqui ou não? Pode levantar a mão quem foi papapasse aqui? E aí o que acontece? Eu comecei a perceber, depois de 1 ano ou 2 anos trabalhando nisso, que praticamente eram sempre os mesmos, os papapasse, né? Então eu pedi licença para conversar com eles e comecei a notar que todos sofriam de depressão, sem exceção. Pedi licença, comecei a tratar e dei remédios. O papapasse sumiu e o trabalho acabou. Não teve mais que fazer a reciclagem dos médiuns papapasse, acabou. Então eu comecei a perceber que o maior problema da depressão para a mediunidade, primeiro, é se eu não sei se tenho depressão. E segundo, se eu tenho, se eu não estou me tratando. Porque às vezes nós, espíritas, nós não, né? Posso falar de mim, né? Eu, espírita, sou cabeça dura, eu acho que não posso tomar remédio, né? Ou que eu tenho que ficar o durão, fortão, sem nenhum recurso. Então, se eu não sei que sou depressivo, já complica. Se eu sei e não busco ajuda, e se eu busco ajuda, mas não me trato, aí sim a mediunidade está ameaçada pela depressão. Mas a depressão não é o mal do século, tá? A depressão começou a aparecer mais de um tempo para cá por 2 grandes motivos. Primeiro, porque nós começamos a ter mais olhos de ver a depressão, que por um bom tempo a depressão era vista como mau caratismo, vagabundagem, fraqueza da pessoa. As pessoas eram muito mais julgadas, condenadas, executadas pelo seu comportamento ou as suas sensações depressivas do que diagnosticadas e tratadas. Como começou a ter olhos para enxergar a depressão, claro, mais pessoas começaram a ser diagnosticadas. Porém, existe um outro tipo de depressão, que não é essa depressão doença, que é a depressão que nós chamamos de depressão pós-insight. O que é uma depressão pós-insight? Insight é um nome em inglês que diz assim, caiu a ficha, né? Sabe quando você vai estar numa palestra, aí você começa a sentir um cheiro de cocô de cachorro? Aí você não aguenta aquele cheiro e fala, pô, vocês não limpam um pé, vocês não olham onde anda, tem um capacho, vê se limpa o pé. Fui eu que pisei. Sabe, quando eu estou dando bronca no mundo e eu descubro que o problema está em mim, eu não vou ficar meio triste ao descobrir que eu estava errado até agora? Isso chama-se depressão pós-insight. O planeta está numa depressão pós-insight. Por quê?
Não porque ele tenha vivido errado até agora. Não, tudo que nós fizemos até hoje na nossa vida não estava errado. Mas de agora em diante não nos serve mais. E algumas pessoas ficam preocupadas, porque eu só sei viver daquele jeito. Como é que é viver de outro? E se eu não estava errado, o que está acontecendo comigo que agora estou com dificuldade de mudanças? E perceber que precisa mudar, e ainda por cima não saber o que precisa mudar, e quando sabe o que precisa mudar, não sabe como, né? E sabendo como não quer, aí a depressão toma conta da vida da gente. E se eu já tiver predisposição genética para isso, porque a depressão, doença cerebral, existe, aí, né, junta a fome com a vontade de comer. Não é isso? Quem era para ficar só tristezinho, porque descobriu que foi ele que pisou no cocô, vai ficar doente, vai precisar de remédio, e isso pode atrapalhar todas as funções da vida da pessoa, inclusive a mediunidade. Mas não impede de eu continuar vivo e servindo a Deus naquilo que me é possível. Okay? Muitas vezes eu levo o meu filho para fazer um cursinho, que é lá, esqueci onde é o lugar lá, mas toda vez que eu paro ali, tem um cadeirante que fica na rua pedindo dinheiro. Aí uma vez eu abri o vidro e comecei a conversar com o cadeirante. E perguntei, puxa, por que você está pedindo aqui na rua? Não é? Tem tantos recursos aí do governo ou de instituições não governamentais que ajudam as pessoas, não ajudam? Eu tentei entender, porque ele não me pareceu uma pessoa em condições de rua, né? Que tem cadeirantes que você percebe que é morador, né? Em condição de rua, mas ele não era. Comecei a perguntar para ele, falou, não, mas eu sofri um acidente de trabalho, mas eu tenho uma pensão, né? O cara está afastado definitivamente ou aposentado por invalidez. Mas eu perguntei, mas você também tem problema nos braços? Eu já estava querendo mostrar para ele que por que ele pede, se ele também pode continuar trabalhando, que não seja com as pernas. Falei, não, que se eu começar a trabalhar, eu perco a minha pensão do INSS. Aí eu pensei assim, mas isso não é verdade, já existe uma lei, foi criada recentemente, 5 anos atrás, talvez, de que se a pessoa que tem uma pensão por invalidez começar a trabalhar, se o salário for maior que a pensão, vai prevalecer o salário. Se a pessoa perder o emprego, ela volta a receber a pensão. Se ela vai trabalhar e a pensão é menor do que o salário, é maior do que o salário, vamos dizer assim, ele vai continuar recebendo o complemento da pensão. Então, eu falei isso para ele, isso eu não sabia. Eu falei, por que você não vai lá? Porque eu acredito que você possa complementar o seu salário para não ter que ficar pedindo. Eu falei, mas não é. É que, na realidade, eu sou candidato a vereador. Eu pensei assim, olha que coisa. Então, a pessoa prefere passar por situações vexatosas, já acostumado com a indignidade, né, porque acho que não precisa pedir, né? E aí eu fico pensando como isso também pode ser visto entre nós, os médiuns, que muitas vezes talvez sejamos muito rígidos por uma proposta até da própria doutrina, que faz a reforma íntima, e aí por uma inflexibilidade nossa, a gente se acha indigno de servir a Deus e vai se afastando do trabalho, e às vezes até se afasta da casa espírita, porque se acha imperfeito. E aí eu estava lembrando agora com o Alexandre aqui uma frase do Chico, né? Que perguntaram para ele se ele se achava pronto para ajudar as pessoas, né? Quem era ele, né? Para ele se achar pronto assim para ajudar as pessoas. E ele humildemente respondeu que se ele ficasse esperando por melhores condições pessoais para ajudar as pessoas, ele ainda não teria começado, né? Então, o que nós vamos aprender aqui é como que funciona essa questão da depressão e como que ela pode interferir, talvez, na mediunidade. E se interferir, eu tenho ferramentas para poder usar e continuar lidando com isso. Do mesmo jeito que, se por acaso eu tenho um carro e ele dá uma falha, eu jogo ele fora? Não, eu vou lá e conserto, não conserto? E ele vai continuar funcionando. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui, ok? Então, vamos pensar numa primeira coisa aqui. A questão da interferência da mediunidade. É claro que se você for numa casa espírita, triste não é ruim, mas depois de uma música dessa aqui, quem que está triste ainda? Até os desencarnados, né? Estão dando graças a Deus que já estão desencarnados, né?
que vão poder agora, eu estava triste aqui do plano espiritual, eu queria morrer, não consegui, porque eu já estou morto, agora eu não quero. Eu quero nascer, eu quero poder viver. Então, nós podemos sempre aproveitar o nosso dia a dia para nos retemperar e não dar vazão àqueles nossos sentimentos de tristeza e, principalmente, pensamentos de autopiedade, sabe? Que é pena de nós mesmos. Quando a gente tem pena da gente mesmo, isso significa que nós estamos esquecendo de Deus. Quer dizer que eu sei o que é bom para mim. Não, eu não sei. Deus não precisa da gente, sabe? Mas Ele conta com a gente. Então, a gente fala, o que eu tenho de bom que Deus possa se servir de mim? Mesmo se eu estiver meio triste. Né? A gente consegue. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós, seres humanos, somos um ser sistêmico. Tá? Que a gente divide em pedaços apenas para fins de compreensão, para fins didáticos, como a gente fala. Nós somos um ser biológico, psicológico, social, espiritual e estamos envolvidos na fenomenologia espírita, acreditamos nisso ou não. Okay? Tem gente que não é espírita e tem gente que não acredita, mas mesmo assim ele está envolvido com a fenomenologia espírita. Não que ele seja obrigado a ser espírita, tá? Porque hoje eu até falo assim, que para você ter cultura espírita, você não precisa ser adepto do espiritismo. Você pode ser de qualquer outra religião e aprender sobre o espiritismo, que isso vai melhorar mais ainda a sua compreensão da sua religião. Ok? Então, olhando por esse gráfico, a gente chegou à conclusão de que, apesar de eu fatiar as pessoas em pedaços para fins de compreensão, eu tenho que ver isso como um conjunto que trabalha num equilíbrio que nós chamamos dinâmico, não é estático. Então, a nossa saúde biopsicossocial, espiritual e espírita, ela flui e ela varia. Então, tem dias que você acorda biologicamente meio mal, mas psicologicamente você está bem. Tanto é que você fala assim, acordei com uma dor de cabeça, mas já vai passar, porque eu vou fazer isso que eu gosto tanto. E não é verdade? Eu tinha um professor de inglês, o Batatinha, na época da escola técnica, que ele, na sexta-feira, à tarde, era a aula dele. À tarde não, meio-dia mais ou menos, né? Ele passava tanta lição de casa de inglês, como se só tivesse inglês no curso técnico. E a gente já tinha um monte de trabalho para fazer no final de semana, de todas as outras áreas do curso técnico, que era muita coisa. Então, a gente falava para ele que a gente não tinha tempo de fazer a lição de inglês, ele se ofendia. Ele falava assim, olha, o tempo é proporcional à vontade. Se você diz que não tem tempo de fazer lição de inglês, é porque você não tem vontade de fazer lição de inglês, então você não gosta de inglês. Então, eu fiquei pensando como é na nossa vida isso também, não é? Se você acorda mesmo com dificuldade, mas você está de boa vontade, você vai lá tomar um remedinho, não vai? Para poder atender a sua demanda? Então, eu costumo perceber onde é que anda a tua vontade. Nós vamos ver sobre isso. Porque o físico pode atrapalhar, mas ele não vai impedir, se eu quiser, se eu tiver uma vontade forte. O psíquico também. Né? Você já imaginou? Você acorda de manhã e logo de cara recebe uma notícia ruim? E eu vejo as pessoas falando assim, acabou o meu dia. Eu falei, como assim que acabou o meu dia? Né? Você recebeu uma notícia ruim, mas o dia ainda nem começou. E muitas coisas podem acontecer durante o dia, que aquilo que você achou que era uma notícia ruim, pode até se tornar uma notícia boa. Não é? Sabe aquela história do cara que ganhou um presente, né? Ele falou, ganhei um cavalo. Ele falou, que coisa ruim. Eu falei, por quê? Porque agora eu posso cair do cavalo e quebrar a perna. Aí o cara falou assim, não, a notícia é boa. Por quê? Porque se eu quebrar a perna, eu não vou para o exército. Aí depois falei, mas isso é bom, então não, isso é ruim. Porque se eu não for para o exército, vão invadir meu país. Então, é muito relativo o que é bom, o que é ruim, não é isso? Eu acho que tudo que acontece conosco, hoje eu não acho mais, eu tenho certeza, posso falar de mim, que tudo que acontece comigo é bom, sempre foi bom. Tem algumas coisas que eu não gostei, ou que eu não achei gostoso, mas depois que eu me dei conta, que apesar de não ter sido gostoso, me fez tão bem. Né? E eu imagino que isso seja o nosso lado psicológico. E o lado social, né? Que tem a ver, que nós vamos ver com mais detalhes, que tem a ver com a nossa família, a escola, o trabalho. É a mesma coisa. Sabe quando você vai para o trabalho e fala, vou ter que encontrar com aquele cara de novo, né?
E tem aquela minha colega do lado aqui, que fica escutando aquelas musiquinhas, ou então tem o meu chefe que gosta de ficar contando piada que não tem graça. Eu tive assim, meu primeiro chefe era assim, ele aparecia, né, eu era desenhista, e tinha uma arquiteta que trabalhava comigo, a Clara, eu lembro do nome dela até hoje. Ele vinha e contava umas piadas de baixo calão, que eu não tinha onde enfiar a cara de vergonha da moça. Aquilo não é piada que se conta na frente de moça. Pelo menos na minha época eu achava que não, né? Mas ele era o chefe, né? Na minha época, acho que não, né? Acho que hoje pode, né? Se você não contar, o pessoal acha que você não está por dentro das coisas, né? Mas eu achava aquilo muito estranho, muito fora do contexto. Então, aprender também a conviver com o social é importante. E não achar que as pessoas que estão à sua volta são inimigas ou vão trazer algum tipo de dificuldade para você, né? Depois vem um lado espiritual, que aí não tem nada a ver com o espiritismo, tá? O espiritual tem a ver com os valores éticos e morais com que a gente convive com as pessoas. Então, por exemplo, a gente fala assim, puxa, como eu não gosto daquela pessoa, né? Aí você fala, por que você não gosta dela? Porque ela é muito egoísta. Aí, se você vai prestar atenção, você projetou nela o seu egoísmo, né? Porque normalmente a gente não gosta de quem é muito parecido com a gente, não é assim? A gente se reconhece no outro, a gente chama de espelho, né? Então, o espiritual tem muito a ver com isso, com as nossas tendências e as nossas aptidões, vamos dizer assim. E o lado espírita tem muito a ver com os nossos companheiros desencarnados, que estão com a gente por afinidade, tá? Não estão a gente por querer nos perseguir, tá? E também a questão dos fluidos. Porque se você mantém uma mente sempre desperta e alegre, vamos dizer assim, os seus fluidos mudam. E as pessoas que estão à sua volta também mudam. Eu comecei a perceber isso quando eu era recém-formado, que eu ia andar pelo hospital, e eu via as moças da limpeza limpando o hospital, né? E eu olhava aquilo, eu falava assim, mas ela acabou de limpar, eu vou pisar? Eu achava, sabe quando acabou de fazer, vai amassar e jogar fora? Eu falei, não, eu pedia licença, que eu achava tão chato pisar no que ela acabou de limpar, né? E eu pedia licença para ela, olha, eu já posso pisar? Ela falou, pode. Aí algumas respondiam, você só não pode cair, não vai escorregar. Eu falei, tá bom. E essas pessoas, depois eu fiquei sabendo, que me adoravam, porque eu falava com elas. Eu só falava isso. Eu posso pisar? Na realidade, elas perceberam que eu percebia, as percebia. Isso tem a ver também com a sua energia, com a sua maneira de ser, né? Mas vamos ver com mais detalhes isso. Isso aqui é só para a gente poder entender, que nós vamos falar do biológico, do psicológico, do social, do espiritual e da fenomenologia espírita dentro do processo que nós chamamos depressivo. Do ponto de vista biológico, nós vamos falar do cérebro. E o cérebro já está bem estudado. E hoje, os estudos do cérebro estão mais a nível de função. Ou seja, você faz o cérebro funcionar e consegue fotografar ele funcionando. E eles estão tentando achar um padrão. Só que esse padrão não existe. Porque cada pessoa usa o cérebro como pode. E quem é que pode? É o espírito, que é um indivíduo. Então, não existe padrão, né? Existe o que é possível para aquele espírito com aquele cérebro. Não existe um padrão. Mas eles estão tentando achar um padrão. E a gente sabe que o cérebro sofre influências, e essas influências podem alterar o funcionamento dele. E essas influências podem ser de todos os aspectos, biológicos, psicológicos, sociais e espirituais também. Então, a função cerebral, ela não é sozinha, lembra? Nós somos um sistema e tudo interage com tudo. E do cérebro, o que a gente viu da sua função principal são os neurotransmissores, que é hoje com o que a medicina conta para trabalhar os estados depressivos, por exemplo, que é corrigindo a quantidade de neurotransmissores que existe nesses lugares do nosso cérebro, que a gente chama de sinapse, né? E a gente sabe que a carência de serotonina, a falta de serotonina e de noradrenalina em alguns lugares do cérebro vai dar
o estado depressivo. Mais ou menos como se eu diminuísse a voltagem de algum aparelho eletrônico. Ele vai continuar funcionando, mais lerdo. Ou quando a bateria do nosso carro está arreando e o farol fica mais amarelo e mais baixo. É assim. Depressão é isso, é diminuição da capacidade neurológica de produzir substâncias que fazem o cérebro funcionar. E o cérebro vai funcionar em função do quê? Do nosso espírito. Então, eu costumo dizer assim, que você pode ser um anjo de ternura, né? Ou um demônio das trevas. E se você tiver encarnado, se o teu cérebro estiver depressivo, faltando mediadores químicos, você não consegue nem ser anjo e nem demônio direito. Não consegue. Aí eu fico imaginando um demônio depressivo. Mas já pensou um obsessor depressivo? Ih, meu, o cara já vai para o centro espírita. Meu Deus, vou ter que ir atrás dele. Né? Aí ele vai lá fazer o mal. Vou fazer esse cara ser atropelado. Empurra o cara passa mais rápido e não é atropelado. Não consigo nem fazer o mal direito. E é verdade. Né? É o obsessor depressivo, vamos dizer assim. Né? E isso, a gente já consegue perceber aquelas funções cerebrais pelos exames que eu estou te falando. Olha lá. Aqui, os médicos chamam de controle as pessoas normais. Então, isso aqui é um PET scan de uma pessoa normal. O que é um PET scan? Eu dou para a pessoa, na veia, uma glicose marcada, glicose mesmo, marcada com uma substância radioativa. E aí eu peço para ela pensar em alguma coisa. Pensa na sua sogra. Né? Aí o cérebro inflama, não é? Mas estou brincando, né? Tá bom. Porque depende, pensa na sogra, às vezes a sogra é legal. Às vezes a sogra é legal. Né? Estou brincando, né? Não estou olhando para você, tá? E aí a gente percebe que glicose é uma substância que o nosso cérebro consome muito. Né? Por isso que qualquer hipoglicemia a gente já desmaia, não é assim? Então, a gente marca qual é a área do cérebro que está consumindo mais glicose na hora que eu estou pensando na sogra. O normal é ficar assim, bem ligadão. Você pega uma pessoa que tem depressão, olha lá, fica meio apagado. Ou seja, o cérebro não funciona direito. Por mais estímulos que você dê a ele não funciona direito, ele não consome glicose, porque ele não está funcionando, porque não tem serotonina e noradrenalina. Aí, o que você faz? Você pega a pessoa que está deprimida e dá o remédio. Melhora. O cérebro começa a funcionar. E aí as pessoas falam para mim, pode acabar a palestra agora, né? Porque se tem remédio que melhora, para que eu vou ficar me esforçando? Não é aí que está, é que remédio não resolve a vida da gente. Lembra, nós somos um ser biológico, psicológico, social, espiritual e espírita. Então, remédio é só 20% do tratamento. E aí eu pergunto para as pessoas que vão no meu consultório, por que você está aqui? Porque eu quero melhorar. Aí eu pergunto, você quer melhorar para quê? Né? Para mim voltar a ser o que eu era antes. Não, meu. Se você voltar a ser o que era antes, você vai ficar doente de novo. Eu vou te dar remédio para o teu cérebro voltar a funcionar, para você mudar a tua vida. Mas eu sou um obsessor. Então, você vai melhorar o seu trabalho de obsessor. Né? Você vai ser um melhor obsessor. Quem sabe vai ser um obsessor do bem. Né? Obcecado pelo bem. Né? Isso é para isso que os remédios funcionam e servem. Para nos trazer uma sensação de plenitude para que eu possa fazer o resto do tratamento. Faz sentido isso? É como se você tivesse, por exemplo, com o ombro luxado, o ombro luxou. Aí vem o médico e quer botar no lugar. Aí eu falo, não, porque dói. Aí ele dá um analgésico, não é? Que ele consegue colocar no lugar. Cloque. Aí ele fala assim, eu falo, acabou? Eu falo, não, agora vem a fisioterapia, que dói pra caramba também. Nada impede, ele também me dá um anti-inflamatório para que eu possa fazer a fisioterapia e voltar a poder pentear o cabelo de novo, sozinho. Né? Porque quem tem problema de ombro sabe que não consegue pentear o cabelo. Né? Aí ele volta a recuperar. Então, foi o analgésico, foi o anti-inflamatório que curou o braço dele? Não, mas auxiliou. Então, vai aqui um conceito importantíssimo em saúde mental. Nenhum remédio de psiquiatria trata de nada. Todos são apenas para aliviar sintomas. Por isso que a gente fala que são remédios sintomáticos.
todos aliviam os sintomas de depressão para que eu possa ficar bem e descobrir como é que faz para não ficar mais deprimido. Deu para entender isso? É como se fosse uma muleta, um gesso no osso quebrado, até o osso soldar. Soldou o osso, talvez eu não preciso mais do gesso. Tem pessoas que precisam colocar pino no osso? Tem. São aquelas pessoas, não é a maioria, que tem depressão de origem genética, que aí o remédio pode se tornar uma prótese. Tem que tomar por toda a vida. Tem pessoas que falam para mim, eu vou ter que tomar um remédio para o resto da vida. Eu falei, não, tua vida não é resto, não é? Talvez por um bom tempo, e se a gente descobrir que essa falta é permanente, o remédio vai virar uma prótese na sua vida, como óculos, né? Quem usa óculos está usando uma prótese. E a gente disfarça a prótese, né? Põe gatinho, né? Põe bonito, não é? A gente disfarça. Tem gente que precisa usar prótese no ouvido, que está usando implante no dente. Por que eu não posso usar uma prótese cerebral para mim ficar bem, para poder continuar servindo a Deus? Não é interessante isso? Então, vamos lá. Essa é a parte biológica. E o psicológico? O nosso psicológico, na realidade, se resume nisso aqui. Tá? O que a gente faz com a nossa mente? Tá? Não, usando o cérebro, o que a gente faz com a nossa mente? A gente tem sentimentos, pensamentos e ações. É para isso que a gente usa o cérebro, para sentir, pensar e agir. A coisa que mais a gente faz é sentir. É o que nós chamamos de esfera afetiva. Nós, seres humanos, somos os únicos capazes de se sentir afetado por sentimentos. Carinho, afeto, dedicação, amor. A gente se afeta com isso. A gente fica, e responde por isso. Porque a afetividade é a capacidade que eu tenho de responder ao que me afeta. Né? E ser humano consegue se sentir afetado por coisas abstratas, que é essas coisas que eu comentei agora. Mas nós também nos sentimos afetados por emoções, como raiva, culpa, medo, poder, que são coisas que também os animais sentem. Né? O animal também tem raiva, também tem medo. E tem outra coisa também que nos afeta, que são os nossos instintos, como sede, fome, dor. Tanto nós temos essa resposta afetiva arraigada no nosso cérebro, numa função bem instintiva e animal, que quando você está descalço e pisa num cigarro aceso, né, você não faz assim, você pisa no cigarro e fala, que cheiro de queimado. Aí olha para o pé, eu acho que eu queimei o pé. Não é assim. Você pisou, primeiro você tira o pé de cima, depois você vai tentar entender o que está acontecendo. Isso chama-se resposta afetiva instintiva. Existem doenças na psiquiatria que vão corroendo a nossa esfera afetiva. Uma delas é a esquizofrenia. Aos poucos, a pessoa perde a capacidade de perceber sentimentos nobres, como carinho, afeto, dedicação. Por isso que ela vai ficando esquisita, né? A pessoa vai ficando na dela. Depois ela perde a capacidade de sentir raiva, medo e culpa. Depois ela começa a perder a capacidade de responder à dor, à fome, ao frio. E é por isso que a esquizofrenia é considerada o câncer da psiquiatria. É uma lesão cerebral herdada geneticamente, é degenerativo isso. Não tem nada a ver com a depressão. Tá? Depois nós temos a nossa parte intelectual. Se você teve uma resposta afetiva, você vai pensar sobre aquilo. E depois do que você pensou, que foi captar aquela sensação, comparar com o que você já sabe e elaborar uma resposta, depois vem a ação, que é o que você vai fazer em relação àquilo. Então, é sentimento, pensamento e ação. E uma das ações é falar. Né? E tem uma coisa interessante, que nós, seres humanos, conseguimos disfarçar o que sentimos e o que pensamos com o que fazemos e falamos, diferente dos animais. Você já viu cachorro disfarçando? Ele não disfarça. Você já viu? Tem o Gregório, que é o cachorrinho da minha casa lá, que eu falo que ele é um chihuahua uruguaio, né? Porque a gente recebeu ele como um chihuahua, mas ele cresceu tanto que eu acho que ele não é chihuahua. Ou é um chihuahua obeso, não sei, obrigado. Que tem o megassômico, sei lá. E ele sabe que tem um lugar que ele não pode fazer xixi, não é? Ele aprendeu. Eu não preciso nem falar. Eu olho para ele e olho para o lugar. Ele já abaixa o rabo. Ele não disfarça.
Ele não finge que não sabe o que eu estou falando, né? Ser humano consegue fazer isso. Então, é interessante que, apesar disso parecer uma coisa ruim, mas é bom, porque é por aí que a gente começa a desenvolver a nossa intuição, né? Você já percebeu, por exemplo, quem tenta mapear isso, por exemplo, é aquela programação neurolinguística. Já ouviram falar sobre isso? Então, o pessoal fala assim, lembra da sensação quando você entra na piscina? A pessoa vai lembrar, ela vira o olho para cá. Isso já foi mapeado. Não sei se é exatamente isso, mas estou dando uma ideia. Imagina você falando um palavrão, aí eu olho para baixo. Eu já começo a perceber que as pessoas têm um padrão de expressão na hora que sente e pensa alguma coisa. Então, vocês já viram pessoas mentindo? Pessoas mentindo têm um jeitão de mentir, né? Então, eu sou o doutor Bezerra de Menezes. Sabe aquela olhadinha para ver se colou? Não é? Tem uma olhadinha para ver se colou, não é assim? Então, isso é a nossa parte conativa. Nós podemos disfarçar. E aí, então, o que nasce na gente? Uma outra função psíquica que está por trás disso tudo, que é o que nós chamamos de intuição. Sabe quando você olha para a pessoa e fala, para cima de Moar? Depois que você der essa olhadinha por lá, você quer que eu acredite que você está fazendo isso? Esse seu jeito de ficar parado, a sua expressão física e corporal está mentindo, está mostrando para mim o que realmente você sente e pensa. A gente vai aprendendo a ler as pessoas. E a gente fica achando que isso é mediunidade. Não é, é a nossa intuição, né? Às vezes lá na federação, às vezes acontece isso. Nós estamos lá no grupo, esperando o assistido chegar. Quando o assistido entra, todo mundo olha para ele. Porque está todo mundo fazendo uma leitura nele, né? Já sabe mais ou menos como é que é o jeitão dele, né? Na hora que vai receber o espírito, já está mais sintonizado. Não é nada adivinhado, tudo tem uma maneira, um caminho a ser seguido. E tudo isso que a gente faz, que é sentir, pensar e agir, estaria perdido se não existisse uma outra função chamada memória, que não é no cérebro. A função da memória é do perispírito, mas é através do cérebro que eu acesso o perispírito. Por isso que tem pessoas que começam a lesar o cérebro, não têm acesso ao perispírito, ela perde a memória. Mas aí, você melhora o cérebro, ela volta a acessar. Por isso que tem algumas pessoas que sofrem de Alzheimer, tem momentos que ela não sabe nem quem ela é. Daqui a pouco, por algum motivo, aquela parte do cérebro funciona, ela acessa o banco de memórias, ela consegue lembrar um monte de coisas. Se a sede da memória fosse no cérebro, se lesou o cérebro, perdeu a memória, nunca mais iria recuperar. Então, como a gente consegue ter acesso através do cérebro, o cérebro permite ou não permite a gente ter isso. Isso chama-se memória. E tudo isso está aqui a serviço do nosso amor próprio, né? Que é a capacidade que a gente tem de viver e deixar o outro viver, né? De perceber o meu tamanho e perceber o tamanho do outro, né? E que cada um faz o que lhe é possível, não havendo conceito nem de certo nem de errado. E a gente só consegue fazer isso se tiver um aparelho psíquico funcionando, ok? E aí, o que é o amor próprio, né? É uma construção que a gente faz através das experiências psicológicas que a gente teve. Então, não tem como a gente ter amor próprio se não passar por certas questões. Por isso que algumas pessoas dizem que todos nós somos neuróticos. Eu não concordo com isso, tá? Neurose, para mim, é um diagnóstico muito grave. Eu acho que todos nós temos dificuldades emocionais, isso sim. E é através dela que nós vamos desenvolvendo habilidades emocionais. Então, a primeira habilidade que a gente vai desenvolver lá é o tal do desligamento emocional. A gente não é assim? A gente acha que todo mundo tem que pensar como eu penso, não é assim? Que as pessoas têm que ser do jeito que eu acho que é bom. Ou sou só eu que penso isso? Sou só eu que penso isso? Não? Quem mais pensa assim? Então vocês são vocês, eu sou eu, né? Uma vez eu vi isso, né? Um congresso de egoístas. Você já viu? Todos os egoístas se reuniram para fazer um congresso.
Aí chegou o cara lá e falou assim, porque nós, os egoístas... Aí o cara levantou e falou assim, olha, fala por você, não fala por mim. Não é? Se você é egoísta, não vai falar pelos outros, você vai falar por você. Não é? Então, a gente faz o que nós chamamos de dependência emocional. E nesta dependência emocional podem surgir dificuldades, mas ela é boa, porque é por onde a gente desenvolve habilidades emocionais. Não é? Então, emocionalmente, uma criança depende de pai e mãe. Emocionalmente, nós dependemos de alguém que nos é superior. O problema não é depender, o problema é o que eu faço com essa dependência, porque eu posso achar que eu só consigo viver dependendo de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma pessoa. Por isso que o amor próprio vem sendo construído, que a próxima coisa que a gente vai fazer é o desligamento emocional para poder alcançar o que a gente chama de autonomia individual. Com os outros, sem os outros, ou apesar dos outros, eu vou viver a vida do meu jeito. Mas eu vou manter minha mente aberta, porque eu não quero fazer nada errado, eu não quero ficar inventando a roda, mas eu tenho autonomia de decidir o que eu vou fazer, e não vou fazer em função do outro, para que o outro goste de mim, ou para que o outro me aprove. Não precisa. Né? Em seguida vem a autoestima, que é eu ter a capacidade de fazer a estimativa de mim mesmo. Não é o outro que diz para mim qual é o meu valor, que aí eu chamo de heteroestima. Tem pessoas que falam assim, eu tenho uma baixa autoestima. Eu falo, não, você tem uma heteroestima. Se você coloca a estimativa do teu tamanho, do teu jeito de ser na mão do outro, não é que você tem uma baixa autoestima, você tem uma heteroestima. A tua estimativa está na mão do outro. E, finalmente, eu chego no amor próprio, que é aprender a viver e deixar viver. Né? O que é deixar viver? Às vezes a pessoa pode até falar, eu tenho um colega meu da faculdade que ele falava isso, que algumas pessoas tinham alguns comportamentos que a gente achava muito diferente. E, normalmente, o pessoal fala mal das pessoas que têm comportamento diferente. E aí ele falava assim, olha, gosto não se discute, lamenta-se. Eu acho que a gente não deve nem lamentar o comportamento do outro. A gente pode, quando muito, comentar. E comentar o quê? Que é feio, que não deve... Não, comentar, puxa, como é diferente. Né? Porque se eu falar que o outro é diferente, né, e que ele é ruim, o outro vai falar de mim também. Então, não tem o certo ou o errado, só existe o que é possível para as pessoas. E a gente pode comentar isso, olha, para aquela pessoa ainda é possível assim, para mim já não é mais. E é só, eu não estou nem lamentando, estou comentando. Até que vai chegar uma hora que eu não vou ligar mais para isso. Eu vou viver e deixar viver. Vou reconhecer as pessoas como elas são, como é possível para elas. Né? Bom, esses são os pilares. E quais são os níveis do amor próprio? Né? Então, existe o amor próprio narcisista. Né? Narciso foi aquele que, quando foi tomar água, viu a imagem dele na água e falou, mas que lindo! E se apaixonou por ele mesmo. O narciso, o narcisista, é aquele que acha que só ele é que é lindo e maravilhoso. E não é assim que a gente se sente? Não, vou falar por mim, né? Não posso falar por vocês. Mas por que a gente se sente assim? Porque é do demônio, é das trevas? Não. Quando a gente saiu da esfera animal, imagina um cachorro que só está lá, que nem o Gregório. Imagina o Gregório lá em casa. Você sabe que eu dei o nome para ele de Gregório em homenagem àquele personagem do livro Libertação, sabe? Lembra? Daquele rei das trevas, é ele. Não tem nada a ver, viu? Mas não, é uma homenagem. O Gregório virou um espírito de luz no final do livro, não foi? Então, eu espero que no final do Greg também ele vira um cão de luz, sei lá, né? Quando nós saímos da esfera animal, imagina um cachorro, então um Gregório, que ele tem as funções dele lá instintivas, biológicas. Mas imagina se ele pudesse pensar que nem eu. Ele ia olhar assim de manhã cedo e falar assim, por que eu tenho que ficar esperando esse cara me dar comida? Né? Eu vou lá pegar, não é? E aí ele faz isso uma vez e dá certo. Como é que você acha que ele vai se sentir? Eu consigo. Não é assim? Então, é normal a gente passar por uma certa etapa na vida espiritual, descobrindo habilidades do mundo do ser humano que pensa, né? Se sentir orgulhoso, se sentir diferente, e até falar assim, e vou fazer mais, o Gregório falando, e vou fazer mais, vou esconder a comida só para mim, é ou não é? Para que ninguém pegue mais.
e vou me sentir o máximo, porque eu estou usando a minha inteligência. Então, ser orgulhoso e ser egoísta faz parte do processo do nosso crescimento espiritual. Por isso que eu falo, não se leve tão a sério. Estuda o teu orgulho ou estuda o teu egoísmo, mas não fala mal de você. Talvez você não precise mais de orgulho nem de egoísmo, mas vamos estudar isso aqui é interessante, né? Mas existe o amor próprio servil, que é exatamente o contrário do narcisista. É o cara que é bonzinho, que é esse que vos fala. O que eu já levei de chapuletada por causa disso, até no exército, meu apelido era Tenente Navajas, o bonzinho. Não era visto como homenagem isso, eu adorava. Eu sou bonzinho, né? Que a gente não é assim, quando a gente descobre que é malzinho, que é orgulhoso, egoísta, recebe uma receitinha, não é, de caridade, de humildade, de espiritismo, já quer virar Jesus, né? Já quer salvar o mundo. E aí, o que eu fazia? Todos os soldados que vinham lá com alguma historinha, qualquer, né, eu mandava para a junta para dispensar do serviço. E aí fazia fila de soldado para falar comigo, o tenente Navajas do bonzinho. Até que o meu chefe me chamou a atenção. Ainda bem que ele era psiquiatra também, né? E me chamou a atenção. Vamos analisar isso. Por que você é o bonzinho? Tem alguma coisa errada, né? Vamos pensar o que aconteceu. Vamos ver os casos que você foi vendo, né? E realmente, dispensar uma pessoa do serviço militar todinho, só porque ele tinha uma espinha, que quando ele fazia a barba sangrava, não faz sentido, né? Então ele começou a perceber, puxa, acho que eu estou sendo manipulado. E não é assim? E não é fácil as pessoas manipular você com a culpa, com o medo de ser do mal, né? Ou por você não fazer o bem. Pode acontecer. Esse é o servil. E existe o amor próprio equilibrado, aonde eu nem me apego a coisas, pessoas e lugares, mas também não desprezo, não. Eu tenho um apreço pelas coisas, né? E aí eu começo a fazer uso das coisas. Eu nem abuso e nem recuso. E na dúvida, eu não faço nada e não digo nada. Eu me abstenho, me ligo a Deus da maneira que eu entendo, e aí a resposta vem, né? Não é interessante isso? O amor próprio? Bom, vamos lá. Qual é a qualidade do amor próprio? Tem um amor próprio que ele é estável, né? Então, está sempre igual o tempo todo. E ele pode ser estável e independente. Olha lá, em qualquer contingência ele aparece, né, com amor próprio. E, em seguida, também automático. O que significa isso? Que eu não preciso mais ficar pensando para sentir amor próprio. Ele age em mim de maneira naturalmente. A gente percebe isso em várias pessoas, que elas são assim, né? E, às vezes, para quem não tem amor próprio, quem tem amor próprio parece arrogante, prepotente e egoísta. Não é isso? E o inverso também, né? Para quem é arrogante, prepotente e egoísta, quem tem amor próprio parece otário. Não é? Ou não? Pois é, por isso que Jesus, pro César, né, para os Césares da época, era um otário. Falei, pô, vocês estão falando mal desse cara, meu? Vocês querem que eu mando prender esse cara? Tá bom, a lei manda, tá bom, vamos, prende ele, solta o Barrabás lá e põe ele para a cadeia. O César falou, esses caras são tontos, né? O cara que não faz nada, só fez o bem, só fez milagre, só ajudou as pessoas, às vezes não fala coisa com coisa, né? Porque para o César ele era maluco, né? E vocês querem prender ele e soltar o malandro, o safado, o vagabundo, que é um risco para mim, né? Tá bom, vamos soltar. Então, isso é as qualidades do amor próprio. Vamos falar do social agora. A primeira coisa que a gente aprende na família, já encarnei e estou desenvolvendo a minha personalidade, psicologicamente falando. Então, biológico e psicológico. E aonde? A primeira união social que a gente participa, inevitavelmente, é família. Certo? E família é muito importante. Tão importante que eu botei essas imagens aqui, né? Está vendo? Olha, uma criança precisa, pelo menos, de 2 estátuas, cuidando dela. Não tem criança que se cuida sozinha, né? Se ela se cuidar sozinha, que é a situação de abandono,
ela vai criar maneiras de sobreviver que não são adequadas, que depois talvez no futuro seja difícil tirar dela, né? A mesma coisa aqui, olha, o menininho que colocou a figura do pai e da mãe, quem ele achava que era da família monstro. Mesmo monstro precisa de família. Não é interessante? Então nós vamos lá no umbral, né? E a gente fica querendo separar os umbralinos. A primeira vez que eu vi isso foi lendo aquele livro, Sexo e Destino, e que André Luiz foi ajudar uma pessoa, e aí ele foi ver aquela pessoa, tinha um obsessor, que é o que fazia ele beber. Então, na hora, o André Luiz falou assim, como ele era médico, aquilo era uma bactéria, né? Vamos afastar essa bactéria. E aí o mentor, não, calma, é uma amizade dele, talvez nós precisamos dele. E realmente, depois, quando aquele cara estava para desencarnar, o único espírito que quis ajudar ele nesse momento era o cara que fazia ele beber. Então, você vê que é interessante como tudo se une, tudo é família, tudo é troca. A primeira troca que a gente aprende a fazer é na família. E lá, o cara que se isola, né? Quem se isola, se mata sozinho. E vai demorar um pouco, né, para ele morrer ali, né? Salvo pelo cigarro ali, né? E a escola? A escola também é importante. É quando a gente começa a comparar maneiras de viver, né? Cada família tem o seu jeito de viver, não é? Então, quando você vai para a escola, você começa a perceber o comportamento diferente. A gente começa, então, a expandir mais ainda o nosso conceito social, né? Na questão de aprender a conviver com as diferenças, né? Hoje em dia tem um termo, né, que a gente fala que é PCD. Já ouviu falar? Lá nas casas André Luiz a gente usa muito isso, é pessoa com deficiência. Não é mais pessoa portadora de deficiência, porque quem é portador é que nem chave, não é? Estou portando uma deficiência, agora não estou mais, não porto mais. Não, não tem isso. Pessoas com deficiência. Eu gostaria de ampliar esse termo. PCD para pessoas com diferenças, porque inclui todos, inclusive os que se acham iguais. Faz sentido? Eu sou diferente, eu não sou? Desculpa, mas eu sou. E ele também é, todo mundo é diferente. Alguns talvez tenham umas diferenças a mais, mas também é diferente, é só diferente. Então, é na escola que a gente aprende a conviver com as diferenças, ok? Depois vem o trabalho, né? E que aí não é só as diferenças de comportamento, é as diferenças de ideias, né? Sabe quando você faz um trabalho de equipe, e a maioria tem uma ideia, e 2 ou 3 não tem, mas vai fazer o que a maioria decidiu? Aí já gerou um disque-disque, né? Isso não acontece em casa espírita, né? Não, eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar? Principalmente quando eu estou surdo, eu não ouço essas coisas, eu não vejo essas coisas, eu não ouvi falar. Mas é também através do trabalho que a gente aprende a conviver, não só com as diferenças de comportamento, mas com as diferenças de ideias e de posturas, de atitude das pessoas. E aí, o que a gente aprendeu em casa e aprendeu na escola é o que nós vamos levar para o trabalho. Não é assim? E às vezes a gente só aprende a conviver em grupo quando está num grupo difícil. Por isso que existe o centro espírita, não é? Para a gente aprender a conviver com pessoas difíceis. Eu não posso falar por vocês, eu sou uma pessoa difícil. Duvido que alguma outra religião me aceitasse. Duvido. Eu já teria sido excomungado, né? Sei lá, se existisse a Inquisição, eu já teria sido queimado, né? Por isso que eu estou na federação até hoje. Porque aquela porta pela qual eu entrei estava aberta. E ela continua aberta. Se um dia eu quiser sair, ela vai estar aberta. E nunca ninguém me pediu nada, nem para ir e nem para ficar. Acho que aqui é igual, não é? Ou vocês põem ali um pessoal assim para ficar, uns piquetes ali para trazer para dentro, né? Você já viu reunião de espírita na Praça da Sé? Vem para o espiritismo, que você vai melhorar. Vocês já viram alguém caçando espírito? Eu nunca vi. Esse é o motivo pelo qual eu estou nele, porque eu posso sair a qualquer hora que eu quiser. Você acha que isso é bom? Não. É falha de caráter, não é? Estar numa religião que eu não estou e que eu posso sair a qualquer momento, né? Vai ser muçulmano para você ver como é mais difícil, não é? Vai cumprir regrinhas de alguma igreja aí que se você não fizer uma delas, né, você não entra mais, né? Bom,
E o social também inclui o lazer, né? Com quem você compartilha os momentos em que você não está na família, não está estudando e não está trabalhando. O lazer é muito interessante. Hoje em dia as pessoas confundem lazer com happy hour. Porque happy hour é aquele momento que compensa o unhappy day. Se eu preciso de uma hora feliz, é porque eu tive o dia inteiro infeliz. Agora, se eu tiver uma boa família, não é que a minha família tem que ser boa, eu convivo bem com ela, convivo bem na minha escola e no meu trabalho, eu não preciso de happy hour. Quando eu vou para o lazer, eu vou fazer algo que diverge do dia a dia que eu estou fazendo. Por isso que é divertido, é diferente do que eu fazia. Algumas pessoas às vezes me chamavam meio de maluco, mas na minha diversão, quando eu estudava na faculdade de medicina, porque era o dia inteiro vendo coisas difíceis. Qual que era a minha diversão? Fazer a manutenção da minha moto. Era uma alegria, né? Limpar a vela, ajustar a corrente, limpar o platinado. Naquela época tinha essas coisas. Hoje não tem, ninguém mais nem põe a mão na moto, né? Mas era uma delícia, botar no ponto, adiantar um pouquinho para ver se ela ficava um pouco mais potente, tirar o filtro de ar para ver se ela andava mais, para entrar mais ar no carburador. Era uma alegria. E eu ainda ficava pensando assim, meu Deus, quando ela morre é só dar uma pedalada. Porque lá em medicina não tinha isso, né? Morreu não dá para dar pedalada, então você tinha que ficar tenso. Era diferente, era divertido. E aí a gente fica imaginando assim, imagine então uma pessoa que se acostuma a se divertir abusando de outras pessoas, como sexo, drogas e rock and roll. Para tirar isso depois é um hábito, fica meio difícil. Por isso que o social é importante, porque é tudo que você vai se acostumar na convivência com as pessoas, com os lugares e com as instituições, né? Depois, a religião também faz parte do social. Porque quando você tem um despertar espiritual, você vai querer um caminho, e religião é apenas um caminho. Não é Deus, mas é um caminho que nos leva até Deus. Aí você vai escolher ela conforme o seu perfil, né? Biológico, psicológico e social. E aí vai de acordo com aquilo que é possível. E, através da religião, eu acabo descobrindo a espiritualidade, que é a capacidade de ter pensamentos ou sentimentos nobres, apesar das circunstâncias biológicas, psicológicas e sociais não serem favoráveis. Então, Einstein já falava isso, né, que vocês estão lendo aí. E isso que ele está falando chama-se espiritualidade. Quer que eu leia ou vocês já leram? Já leram, né? Então tá bom. Quer que eu leia? Então vamos lá. Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor. Mas se você escolher o amor, com ele conquistará um mundo. Não é verdade? Vamos lembrar de alguém que fez isso? Chico Xavier? Madre Teresa de Calcutá? Escolheu o amor. E hoje eles têm fama, né? Quem que não conhece Chico? Até o Papa conhece Chico. Pois é. Pois é. E aí, dentro da espiritualidade, biológico, psicológico, social e agora o espiritual, né? Nós temos dois tipos de espiritualidade. A horizontal, que é o que a gente faz conosco aqui, ó. É como nós nos relacionamos uns com os outros, né? E tem a vertical, é como eu me relaciono com Deus. Então, a vertical, a horizontal é coletiva. A vertical é única. É só eu com Deus. Na horizontal, o que nós poderíamos chamar de valores espiritualizados é isso, ó, viver com honestidade, com a mente aberta para ouvir opiniões diferentes da sua, com boa vontade para mudar até de pensamento, de sentimento, de ação. E aí está sempre se inventariando. E se inventariar não é ficar no te peguei. O que será que eu não presto? Não, não é isso. O que será que eu posso aprender hoje? O que será que eu posso mudar em mim para melhor? Né? E a vertical é quando você se liga a Deus. E aí você faz do jeito que você quiser. Aí que pode entrar a religião. Porque às vezes algumas pessoas precisam de sistemas e de métodos para isso. Mas outras não. Outras já conseguem. Fechou hoje, já está ligado em Deus. E aí faz aquilo, olha. Aceitar que é uma criatura, que está ligada ao seu Criador, que é a fé, né? E que está entregue a esse poder superior. E por isso ele consegue estar sempre pronto e disposto a rever os seus sentimentos, pensamentos e ações, para servir da melhor maneira possível. Ou seja, fazer uma ponte
entre Deus e nós. Né? Algumas pessoas fazem isso de maneira tão bem feita que vira referência religiosa. Né? Nós temos os pontífices, não é isso? Que fazem ponte com Deus e nós. Chico Xavier é um pontífice, né? Madre Teresa de Calcutá também é um pontífice, né? O Divaldo são os pontífices que a gente fala, os que fazem ponte, ok? E o que são valores éticos na espiritualidade horizontal, aqui entre nós, aquilo que eu falei? O que é aquelas coisas que nós conversamos entre nós? O que nós podemos fazer entre nós aqui? A alteridade, que é a questão de aprender a conviver com as diferenças, né? Depois vem ser transparente, né? Depois a sustentabilidade, que não tem nada a ver com a ecologia, tem a ver com aquilo de você sustentar o que fala com aquilo que faz, né? Ter um link em não enganar as pessoas, falar uma coisa e fazer outra, né? E, finalmente, você também está sempre se enxergando nesse sentido, se já está na hora de eu poder ter alguma coisa que eu preciso mudar. Porque isso acontece o tempo todo. Você encontra alguém na rua que te pede uma informação. Aquele pedido já fala para você, puxa, eu preciso mudar isso na minha vida. O quê? Eu não sei onde é esse lugar. Preciso mudar, eu não sei onde é esse lugar. Né? Poderia ter ajudado, eu perdi uma oportunidade de ajudar. Né? Depois vem o processo pelo qual a gente aprende a espiritualidade, porque ela é progressiva. Aqui no comecinho, a gente não sabe que não sabe, então a gente se conscientiza, e muitas vezes a conscientização vem através de alguma situação difícil na vida da gente. Por exemplo, a gente descobre que existe porta de vidro quando dá uma cabeçada nela. Aí a gente vai falar, desgraçada dessa cabeçada, mas eu aprendi agora que tem porta de vidro. Então, as dificuldades da vida nos levam a novos momentos de aprendizado, nos torna conscientes daquilo. E aí, da conscientização, vem o fortalecimento da vontade, que é o poder tornar aquela habilidade dentro de mim nova, porém eu tenho que ficar pensando nela o tempo todo, sabe, do tipo, será que tem porta de vidro aqui? Será que tem porta de vidro aqui? Eu tenho que ficar o tempo todo vendo se tem porta de vidro, porque agora eu já aprendi que tem porta de vidro. Né? Mais tarde, a gente incorpora esse conhecimento, que é o amadurecimento, e é aí que sempre tem alguém para ajudar a gente. Então, se alguém está me vendo na rua assim, tem uma porta de vidro? Eu falo, o que você está procurando, moço? Um porta de vidro. Porque, olha, eu dei tanta cabeçada no porta de vidro que, para mim, agora tudo tem porta de vidro. Não, peraí, eu vou te dar uma dica. Né? Porque eu já aprendi a viver vendo onde tem, onde não tem porta de vidro. Né? Aí que vem alguém para ajudar. Né? Primeiro, anda mais devagar. Né? Não precisa ficar agachado. Normalmente você vai perceber que existe uma alteração da luminosidade. Muitos dos lugares colocam uma faixa, né, no vidro. Ah, é para a gente agachar? Não, porque eu já vi o pessoal fazer isso. O pessoal vê que tem um fio, passar por baixo da faixa e dar cabeçada no vidro do mesmo jeito. Não é? Isso é o que significa a maturidade emocional, quando alguém ajuda a gente a perceber, fazer melhor aquilo que nós vamos percebendo. E a gente não faz isso na casa espírita? Quando a gente fala que as pessoas que vêm na casa espírita vêm pela dor, e aos poucos ela vai percebendo que aquela dor foi a porta de vidro dela, e ela começa a aprender a abrir a porta, e com isso ela começa a abrir a porta para os outros. Né? E isso contagia, não é? É contagiante. Depois é que vem lá o crescimento pessoal, na qual eu começo a ajudar os outros, até que chega um momento que eu tenho aquela despertar espiritual, em que eu me sinto participando da vida divina, de Deus, naquilo que eu sou, aonde eu estou, com o que eu tenho. E não me sinto nem pequeno e nem grande, mas com possibilidade de crescer. É o que a gente chama de noção de real tamanho. Esse é o meu real tamanho. E existe o espiritual na vertical, né? Que no fundo é a maneira que você escolheu para se ligar com Deus, não importa. Não existe maneira certa ou errada. Diferenças existem, mas qual o problema? Né? É católico, é protestante, é crente, é muçulmano, sei lá, não importa. Né? A única coisa que você pode desenvolver é uma curiosidade. Olha, como é que será que ele consegue fazer aquele pontinho de contato com Deus que eu consigo quando eu fecho os olhos e fico escutando uma oração do Chico Xavier? Né?
Como é que o muçulmano consegue fazer essa ligação? É uma curiosidade, né? Porque ele foi, de uma certa maneira, doutrinado. E na doutrina espírita, o que a gente faz? Também é doutrinação, não é? É uma maneira, não é melhor nem pior. E aí então que vem a relação da religião com a depressão, em que pontífices nominados deprimem. Chico Xavier não é um pontífice nominado, né? Que foi nomeado, né? Eles foram, e eles admitem que ficaram deprimidos, tiveram pânico. Não é? E o que significa isso? Que talvez, se eu ficar só lá na janelinha do espiritual, não olhando para o meu social, não olhando para o meu psicológico e não cuidando do meu biológico, eu posso ficar o dia inteiro rezando e ficar doente por causa disso. Então, não podemos exagerar em nada, nem no biológico, nem no psicológico, nem no social, nem no espiritual. É preciso manter o equilíbrio dinâmico. Né? A gente só fatiou o ser humano em pedaços para fins didáticos, não porque é real. Né? E no meio espírita também existe bastante trabalho sobre isso, estudos sobre a depressão e a mediunidade, a depressão e a espiritualidade. Inclusive, autores não espíritas, mas que levam em consideração a vida após a vida. Né? E aí a gente vai começando a perceber como as religiões apareceram para nós, vamos dizer assim, para fins didáticos. Né? Então, numa primeira experiência, num primeiro momento, é uma experiência individual e coletiva. Depois, o cristianismo trouxe uma relação pessoal com Deus. E, finalmente, nós estamos podendo fazer cada uma ligação com o poder superior na maneira que entende que ele seja. Não precisa ser um velho barbudo, ou não precisa ser Maomé. Não, é um ser, que ao mesmo tempo não tem forma e nem tamanho, mas a gente sente a presença dele. Né? E os tipos da concepção religiosa que foram passando pela vida da gente. Primeiro a religião legalista, que foi a de Moisés, o que é certo, o que não é certo, o que é bom, o que não é bom. Né? Depois veio a religião de dependência. Se eu não estiver ligado a tal aspecto ou tal religião, eu vou para o inferno. Eu tenho que depender de alguma coisa. E, finalmente, a religião do Espírito, que é a religião que liberta. Né? Lembrando que libertar uma pessoa não significa mandar ela embora. Certo? Libertar é não prendê-la, mas não estou mandando ela embora. Né? Esses são os tipos de concepção religiosa que a gente já teve. Né? E temos aqui vários trabalhos científicos falando da interação da religião, né, com os estados de saúde. E não estou nem falando da depressão, estou falando de saúde no geral. Né? E aí vão vários trabalhos, que eu vou só passar um pouco mais rápido, para a gente poder entender. Que, no fundo, a conclusão é essa aqui, olha. A religião é uma terapêutica revelada por Deus. Né? O que significa isso? Que quando não existia psicologia e nem psiquiatria, quem eram os terapeutas da época? Os monges, os padres, né? os pastores, aqueles que ouviam, que aconselhavam, mas sempre com uma ideia ou legalista, né? De dizer o que é certo e o que é errado, ou de dependência, do tipo, estou de olho em você, não vou deixar você pecar. Né? Não dava responsabilidade para as pessoas, né? Ou não devolvia para elas. O Salomão, que em 2002 já falava isso, disso que nós estamos falando agora, do biológico, do psicológico, do social, do espiritual e do espírita. Né? O tratamento feito em vários aspectos. Eu estou mostrando isso aqui porque eu já fiz essa palestra numa faculdade de medicina. E faculdade de medicina, se você não coloca trabalho científico, para eles não vale nada. Né? É uma coisa interessante. Né? E é uma coisa interessante também em relação às questões. Né? Os psiquiatras que não conhecem espiritualidade acham que isso atrapalha. Aonde eu estudei psiquiatria, eles dizem que não atrapalha, mas, que é lá em Franco da Rocha, mas dá um colorido, que eles chamam de patoplastia. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ouve vozes, né, que é uma lesão cerebral fazendo ele ouvir vozes, não é espírito. Tá? Se ele for crente,
ele vai achar que é demônio, certo? Então é a patoplastia. Se ele for espírita, ele vai achar que é obsessor. Então, eles falam isso, não impede, mas interfere na interpretação dos sintomas. Ok? Os líderes religiosos normalmente não gostam de tratamento psiquiátrico. E a gente via isso algum tempo atrás no meio espírita. Né? Não toma remédio, joga o remédio fora, né? Isso vai te envenenar. Aí o pessoal não voltava mais, aí descobriu que estava internado porque a crise baixou nele de novo. Né? E o paciente psiquiátrico, eles dão importância às suas crenças. Então, não é que eu tenho que entrar na crença dele, mas eu tenho que respeitar e, dentro da patoplastia, conversar com ele a respeito disso. Por exemplo, quantas pessoas que têm alucinose, que é ouvir vozes que não é espírito, que são espíritas e que acham que é o mentor? Aí eu começo a falar para ele, olha, mesmo sendo o mentor, não é para você obedecer o que ele manda você fazer o tempo todo. É para você pensar sobre o que ele está falando. Lembra que mentor não manda na gente. Ele sempre sugere. Como eu conheço isso, eu consigo ajudar o esquizofrênico espírita. Deu para entender? Isso que é importante o médico saber. Né? E o espiritismo traz, dentro do biológico, do psicológico, do social, do espiritual e do espírita, traz uma tecnologia que é tudo isso que a gente já sabe, a fenomenologia, que acabou virando uma doutrina de cunho religioso, ou uma filosofia com consequências religiosas. Que isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, é uma aula de espiritismo feita pela minha filha, Carolina, acho que ela tinha 10 anos, acho. Então ela fez na escola, tá esses negocinhos, porque ela que fez, tá? Para mostrar, numa escola que ela estudava, que é católica, que é o arquidiocesano, e que tem ensino religioso. Mas, pasmem, eles falam sobre todas as religiões, não falam sobre cristianismo. E, pasmem, mais uma vez, a professora é espírita. Então, o que mostra que aquela coisa da gente orar pela confraternização religiosa funciona. Não é? Então, como ela sabia que a Carolina era espírita, pediu para ela falar sobre espiritismo. Esse foi um trabalhinho que eu estou fazendo aqui, só para vocês lembrarem rapidamente o que é espiritismo. Que primeiro começou com as irmãs Fox, depois as mesas girantes e a psicografia, não é? As irmãs Fox, as mesas girantes, ela girou a mesa, né? As pranchetas, né? E finalmente a psicografia, aquela mãozinha do Chico Xavier. A gente conhece ele pela mãozinha dele, não é? Pois é. Depois veio ela falando do Allan Kardec, o verdadeiro nome dele e o que ele fez. E o que ele fez, isso ela reproduziu, porque eu sempre falo na cabeça deles isso, né? Que aquilo que o Kardec chamava de controle universal das ideias, hoje, cientificamente, tem esse nome, chama-se estudo multicêntrico randômico duplo cego, que é o que se faz em qualquer pesquisa, principalmente se você vai querer saber, por exemplo, se um remédio funciona. Ok? Depois disso, vem os períodos do espiritismo. Então, tem as obras básicas, que apenas foi a ordenação pedagógica dos ensinamentos dos espíritos, já que Kardec não escreveu nada, ele apenas organizou de maneira pedagógica. Aí veio as obras, né? O Pentateuco. Depois veio a divulgação da doutrina, que foi através do Chico Xavier, as obras complementares dos cientistas da época de Kardec e as obras suplementares, que foi a do Chico Xavier. Né? Aqui, ó. Então, quando Kardec desencarnou, alguns metapsiquistas continuaram o trabalho científico do espiritismo. E a divulgação da doutrina também aconteceu mais no Brasil em função das obras do Chico Xavier. Lembrando que divulgar que ela existe não significa falar da doutrina, entendeu? Estudar a doutrina é uma coisa, divulgar que ela existe é outra. Por isso que a divulgação se deu bem no Brasil em função dos romances espíritas, né? Em que as pessoas se identificavam com mais facilidade nos personagens. Não é assim? Pois é. E depois vem o terceiro momento, que é o que nós vivemos hoje, que nós chamamos de geração solidária, em que nós temos as obras de cunho psiquiátrico e psicológico e as de psicopedagógicas, que nos ajudam a nos autoconhecermos, sendo espírita ou não.
é o terceiro momento do Espiritismo, que é o de vivenciar o que aprendeu. Não é só aprender. E depois vem, falando um pouquinho do que a gente já sabe, o Velho Testamento, o Novo Testamento e a terceira revelação, né? O Velho Testamento é ética e moral, o Novo Testamento é a ética do amor, e a terceira revelação é a ética do amor cósmico universal. Não é só amar ao próximo, é amar a todos e a tudo, né? E a si mesmo também, né? Depois nós vamos falar sobre a personificação disso, né? Moisés foi o Velho Testamento, Jesus foi o Novo Testamento, e o Espírito da Verdade não está identificado com ninguém, né? Somos todos nós juntos, né? Não existe mais nós e eles, né? Somos todos nós, pessoas com diferenças, ok? Cada um do seu jeito se ligando a Deus, né? Então, essa é a ideia, né? A primeira fase, que era estabelecer o Espiritismo como ciência, filosofia e religião. A segunda fase era a divulgação e a terceira fase é a atitude de amor. E desenvolver a solidariedade através de uma cultura espírita, não necessariamente da religião. Você pode ser da religião e ter cultura espírita, mas você não precisa ser da religião, da doutrina espírita para ter cultura espírita, ok? E aí, se a gente vai falar da doença em si, por muito tempo, a depressão ou qualquer outra doença era tido como algo meio demoníaco. E por um bom tempo também, no meio espírita, foi confundido com o hipnotismo e o magnetismo. No entanto, a gente sabe que as dificuldades mentais ou emocionais é o caminho que nós chamamos da dor, que na realidade são as dificuldades que nos ajudam a desenvolver as habilidades. E aí foi Bezerra de Menezes, que pela primeira vez, que juntou uma coisa com a outra, falando da loucura sob o novo prisma, ou seja, que deve existir uma outra maneira de você enlouquecer, vamos dizer assim, que não é por lesão cerebral e nem psicológica, é por influenciação espiritual. E ele inventou a primeira máquina de fazer avaliação espiritual, que é o médium. O que ele propunha? Tem uma pessoa perturbada, parecendo que está louca, então você vai num centro espírita, vê um médium idôneo, evoca o espírito do perturbado. Se o espírito se apresentar bem, então quer dizer que o problema é no corpo, porque o espírito está bom, só o corpo é que não deixa ele ser o que ele é. Mas se você evocar o espírito do perturbado encarnado e aparecer ele perturbado ou aparecer o obsessor, então o problema não é orgânico. Foi a primeira máquina de fazer diagnóstico psiquiátrico que foi criado pelo Espiritismo. E aí então nasceu aí uma série de conhecimentos sobre o perispírito e sobre os mecanismos da mediunidade, que aí quem já nos trouxe essas informações não foi o coração amoroso de Bezerra de Menezes, e sim a mente brilhante de André Luiz, né? Porque a história de André Luiz não é uma história de um cara legal, quando ele estava encarnado, lembra? Mas de Bezerra foi. Então eu falo que Bezerra é um médico do coração, e o André Luiz é um médico cabeção, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas, lembra, é conhecimento e sentimento que andam juntos, né? Para estar a sabedoria. Foi então que a gente começou a perceber alguns detalhes, que se você conversa com Deus, certo? Você é espiritualizado, mas se Deus fala com você, você é doente. Então tem esse cara, que ele é real e verdadeiro, que tinha uma alucinação, era tido como doente, e mesmo assim ele ganhou o Prêmio Nobel da Matemática. Tem um filme sobre ele, né? A Mente Brilhante. Isso por quê? Onde começa a mediunidade e começa a perturbação? Onde começa a doença mental e onde que é a perturbação? Né? E aí, na depressão, a mesma coisa. Quem é médium, por exemplo, de cura, sabe que se perder muito ectoplasma, vai ter uma sensação ruim, igual de um depressivo. Quem é médium de cura aqui? Não acontece isso quando perde muito ectoplasma? Dá a impressão que entrou em depressão? E não passa depois? Passa.
A minha mãe, ela já desencarnada, já faz 10 anos já. E ela benzia quebranto. Nunca foi espírita, ela. Né? E às vezes, quando ela benzia quebranto, ela ficava abrindo a boca. Abrindo a boca. E eu não gostava. Eu falava, mãe, só ficar passando mal. Ela falava, não tem problema, depois passa. E passava mesmo. E ela tinha as rezas dela lá, e não funcionava. Então, cada um do seu jeito. Né? E aí nós vamos começar a perceber como que isso acontece com a gente. Está muito cansativo, pessoal? Tem alguém com vontade de dormir? Que bom. Porque quando eu começo a fazer dormir, está na hora de parar, né? Tá bom. Como é que funciona, então, o nosso perispírito quando nós estamos adoecendo? E a palavra, eu não gosto da palavra doença. Vamos pensar nos perturbando? Porque a perturbação vem antes da doença. Para mim, uma doença é quando a perturbação não foi percebida e ela foi entrando na tua vida para sempre. Aí ela vai aparecer no corpo. Por isso que às vezes eu falo para meus colegas médicos, eles não gostam muito quando eu falo que a medicina é a faxineira da alma. Médico só faz faxina. Porque quando você vai no médico com algum problema físico ou mental, muitas coisas espirituais, muitas coisas sociais, muitas coisas psicológicas já estavam falhando há muito tempo. Quando vai para o corpo, vai para o médico lá faz o quê? Tuxa remédio ou corta fora. Mas ele não está tratando, ele só está fazendo a faxina do que falhou. Então, eu acho que realmente o tratamento ou o cuidado que a gente tem que ter é com a nossa alma. Quando aparece a doença, está fazendo um chamamento para a gente. Opa, você esqueceu de um detalhezinho da sua vida. Então, vamos entender um pouquinho mais do perispírito, porque é nele em que tudo se processa. E esse esqueminha aqui eu montei para a gente poder nunca mais esquecer com quais são as cores dos nossos centros de força, que são 7, os detectáveis pelo nosso olho humano. Porque é o espectro da luz que a gente consegue enxergar no planeta, que é as cores do arco-íris. Olha lá. Vai do violeta ao vermelho. O que está acima do violeta é o ultravioleta, a gente não enxerga. O que está abaixo do vermelho é o infravermelho, a gente também não enxerga. Animais e insetos enxergam, mas a gente não enxerga. Tá? Então, o nosso corpo vive em função dessas vibrações. O violeta tem a ver com a espiritualidade, que é o que nos liga com Deus. É um centro de força ligado para o alto. O vermelho nos liga aos instintos, ele é voltado para baixo, a terra. Né? Estamos vivendo num mundo de material denso. Os outros fazem a ligação da terra com o céu. E o caminho do meio é o coração. Olha lá. O que é instinto, lá, vai se depurando. Vermelho fica laranja e fica amarelo, até que fica verdinho, que é sentimento. Se você juntar amarelo com verde, dá o quê? Raciocínio. O concreto, que é o nosso laríngeo, né, que é fazer conta, calcular quanto precisa para pagar. E depois vem o azul escuro, que é o raciocínio abstrato, né, coisas de filosofia. E o que nos liga a Deus é a capacidade de transcender, de meditar. Né, porque quem medita não pensa, né? Não é verdade? Quem está meditando não está pensando. Está evocando uma outra coisa no espírito que não é pensamento. Tanto que existe um método de meditação que é pensamento nenhum na mente. Né? E aí, para a gente poder decorar isso, vocês já perceberam que a primeira letra de cada palavra forma uma frase, olha lá. V-A-A, V-A-A-V. Não é verdade? Então, como é que a gente decora isso? Porque faz parte da gente. Você não decorou que você tem cabeça, tronco e membros? Não é? Que é o meu corpo físico. Né? O médico sabe com mais detalhes. Não é? Então, para decorar, lembre-se que essas cores aqui são as cores do arco-íris. Não são as cores do arco-íris, quando a luz se decompõe? Então, olha lá. Se alguém pedir para você ir ver o arco-íris, vá ver o arco-íris. Quer que eu repita? Se alguém falar para você, olha o arco-íris, vá ver o arco-íris. Vai lá ver o arco-íris. Aí você não esquece nunca mais as cores de cima para baixo, de baixo para cima. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entender como é que isso funciona agora. Porque toda vez que tem um intercâmbio espiritual, sempre será pelo perispírito.
ok? Sempre. Então, o teu perispírito é que vai determinar a sintonia com que você vai se ligar. É um link, né? É um link como se fosse o computador, né? Se você andar em banda larga, você vai pegar coisas de outro lugar. Se for internet de escada, já vai ser mais difícil. Então, você tem que manter um padrão, não é? Então, o que significa? Se existe um espírito querendo falar, tem que ter um encarnado querendo responder, ok? Se isso não estiver acontecendo, não existe intercâmbio mediúnico. Existe influência espiritual, mas não intercâmbio. Por isso que quando as pessoas falam, eu estou envolvido espiritualmente, preciso de um tratamento espiritual. Não. Envolvido é alguém que está querendo se comunicar com você, mas você não está querendo, não está deixando. Você só está sentindo a presença dele. Quem é médium aqui sabe o que é isso. De vez em quando está num lugar e começa a sentir uma coisa que não tem nada a ver. Aí tu está perturbado? Não estou perturbado, só estou envolvido. Envolvimento não é obsessão. Tem alguém querendo se comunicar. Às vezes é uma entidade que precisa de ajuda. E às vezes os nossos mentores deixam isso acontecer porque eles contam com a gente, sabendo que nós vamos pelo menos uma vez por semana na casa espírita. Aí essa entidade vai com a gente até lá. Chega lá, ele é socorrido. Dá para aguentar? Dá para aguentar uma angústia? Dá para aguentar uma dor de cabeça? Dá para aguentar uma diarreia? Um terçol? Né? Que são essas coisinhas que aparecem para a gente. E a gente fica achando que está doente. E não está. Estamos só sendo pontífices, né? Levando pessoas perdidas. Por isso que é importante, lembra dos sentimentos elevados, agora podemos falar aqui, porque quando você está com um sentimento elevado, você até pode estar cheio, eu chamo de médium padioleiro, sabe padiola? Que carrega as pessoas na padiola. Médium padioleiro é assim, se você mantém o pensamento elevado, você até vai sentir aquele mal-estar, mas ele não vai dominar você, você só vai saber, opa, tem, como é que chama? Tem cliente na padiola, né? Tem cliente, tá bom, vamos lá, vamos atender ele. Qual que é o problema? A mesma coisa o pensamento, né? O pensamento ainda é matéria. Tem um senhor na Federação Espírita que ele desencarnou. Conheci ele, 1 ano depois ele desencarnou, mas ele, quando eu falava isso, ele teimava. Ele falava, não, está escrito aqui que pensamento não é matéria. Até que é interessante, é um autor que fala isso. Todos os outros falam que é, né? Mas eu achei interessante a argumentação, né? Mantendo a mente aberta, eu achei interessante. Mas quando você pensa, você também cria coisas, pelo menos perceptíveis, não vou dizer que é visíveis. Então, se você está sentindo que tem alguém com você e que ele está esperando você na casa espírita para ajudar, se você puder pensar em alguma coisa boa para ele, não é legal? Sabe quando a gente fala, olha, está aqui um remedinho, né? Olha, deita aí na maca, imagina ele na maca, recebendo um soro. Bom, eu sou médico, eu fico imaginando um monte de coisa, né? Entubando espírito, passando catéter, sei lá, fico imaginando ele lá, né? Aí ele se sente atendido, até adormece, aí você para de sentir o que ele sente, mas você sente a presença dele, até que ele é socorrido, né? E depois vem as ações, porque no mundo espiritual também tem ação. Aqui deve ter espíritos que estão olhando vocês. Quando eu era neófito na federação, que tinha aquele salão enorme, o Bezerra de Menezes, eu era um assistido, e lá eles separavam mulheres de um lado, homens do outro. Eu já me sentia, falei, nossa, eu realmente devo ser um crápula, não posso ficar nem entre as mulheres, né? O que eu fiz para elas, que eu não posso ficar entre elas, né? A gente pensa o que quer, né? E aí eu ficava imaginando, eu ficava o pessoal falando, eu imaginando assim, deve ter alguém olhando o meu passado, eu pensava assim, que horror, né? O que esses caras não devem estar vendo? Mas é isso mesmo lá, ó. É que nem essa figura aqui, ó. A pessoa está assistindo palestra, tem o mentor da casa conversando com o mentor da moça, falando assim, não sei não, acho que não tem jeito. Aí o outro fala, puxa, né? Tem ação no plano espiritual, não é só na matéria que tem ação. Ali também, ó, o doutor Bezerra de Menezes, o cara morrendo lá, o doutor Bezerra falando com ele, e aí meu, você vai morrer mesmo ou vai ficar enxuriçando aí? Vai desencarnar, vai liberar aí, tem mais gente para ver, né? Ou lá, uma médium recebendo um espírito obsessor, querendo atacar não sei quem ali, o doutrinador recebendo uma intuição do mentor. Então, no mundo espiritual também tem ação.
A gente só não percebe. Algumas pessoas percebem, outros não percebem. E aí vem o nosso padrão vibratório, que é importante, que a gente já sabe. Nós vamos ilustrar isso, tá? Energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença, desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Então, vamos dar um exemplo? Raiva. Quem que sente raiva aqui? Ou todo mundo sente, ou o pessoal não entendeu o que eu falei. Quem que sente raiva aqui, meu? Vocês estão com vergonha? Eu levanto a mão, eu sinto raiva. Raiva não é sentimento, raiva é emoção. Toda vez que você se sente contrariado ou ameaçado, você vai sentir raiva. Ou você está no ônibus, alguém pisa no teu pé que tem um carro, você fala, ai que delícia, meu irmão. Felicidades lhe dou. Vou botar seu nome em vibrações. Não vai. Você vai pensar nos palavrão, vai xingar a mãe dele, as 3 gerações dele. Raiva, quando ela aparece, ela está nos protegendo de uma situação ameaçadora. Ela faz cair cortisol no nosso sangue, adrenalina, acelera o coração. Para quê? Ou eu fujo da ameaça, ou eu vou lutar contra a ameaça. Então, faz parte da vida ter raiva. O problema é o que você faz com a raiva. Nós, seres humanos, fazemos o quê? Ou engolimos, ou cuspimos a raiva. Não, a gente pode falar da raiva. Né? Espírita, quando está com raiva, fala assim, oi, querido, tudo bem? Estava esperando você chegar. Para quê, eu não sei, né? Porque eu estava esperando. A gente não precisa disfarçar. Eu posso falar, não gostei da sua postura, eu queria conversar sobre isso, mas não agora. Porque eu estou com tanta raiva com vontade de arrancar seus olhos. Tá bom, qual o problema? Tá bom, eu quero conversar depois, porque eu não quero que arranque meus olhos, né? Mas olha lá, por que a gente sente raiva quando o nosso egoísmo não é atendido? Claro, não é natural isso? O que para mim, então, eu vejo que é o ego? É o meu espaço, não pisa no meu pé, pô, é o meu espaço. Eu não estou sendo egoísta, eu estou cuidando do meu espaço. O problema é que se eu fizesse assim, ó, esse é o meu espaço. Então não pode ter gente aqui, nem aqui, só porque eu quero ser espaçoso. Isso é deixar o egoísmo tomar conta de mim, mas o meu ego, ele existe. Eu existo. Então, o que pode acontecer quando eu tenho isso é as crises de birra. Quem já teve crise de birra aqui? Só você? Todo mundo tem, né? Crise de birra, não é? Quando a gente é criança, a gente não tem vergonha, a gente faz mais birra, mas adulto também faz, né? Faz bico. Faz bico, né? Não tem problema. A birra é uma dificuldade de falar da raiva, né? Eu não quero falar, então eu faço birra. Faço cara feia, avisa que eu não vou. E o que acontece com a gente? Quando você se vincula muito à raiva, você fica inflamado, né? E aí é fácil fazer ponte negativa, não sei se é ponte negativa, mas fazer sintonia com outras pessoas que estão com raiva e também desencarnadas. Por isso que às vezes é interessante você assumir que está com raiva, mas não deixar ela tomar conta de você. Falar dela, que é a única diferença entre nós e os animais. O Frederico era um outro cachorro que eu tinha. O Gregório, o Gregório, quando ele fica com raiva, ele não sabe falar. Ele mostra os dentes. Ele bota os dentes para fora. Já pensou se a gente fizesse isso? Que coisa esquisita, né? Então, se você está com raiva, assume, estude a sua raiva, né? O que está me contrariando, né? E pensando que é a contrariedade que ensina uma nova habilidade, tá? Porque se você fizer sempre as mesmas coisas e estiver sempre satisfeito, você não está aprendendo nada. Não é verdade? É tipo assim, olha que degrau que eu estou. Olha que degrau que eu estou aqui, ó. Que degrauzão, hein? Se eu ficar acostumado com esse degrau, eu não vou subir o outro, que pode me subir, fazer crescer. Eu tenho que subir, ter desníveis, senão eu não cresço. Vamos pensar na culpa? Quem que sente culpa aqui? Aliás, a doutrina espírita é uma porta aberta aos culpados, não é? Não é verdade? Eu acho que o espiritismo foi criado só para cuidar dos culpados.
o que tem de sentimento de culpa entre nós, eu posso falar de mim, tá? Né? Talvez se generalize. Mas a culpa é quando a raiva nos levou a cometer erros. E eu imagino que num passado, a gente por raiva fez um monte de coisa esquisita, até ter matado, não é? Vê os romances espíritas como são meio estranhos, não é? Cheio de tragédias, né? Pessoas morreram, foram decapitadas, trucidadas, e aí a pessoa se arrependeu, foi para o umbral, é sempre assim. E aí eu fico imaginando, é o nosso terreno, qual o problema? Somos pessoas com diferenças. Eu acho que culpa também, olha lá. O que a gente faz com a culpa? Vai querer ser bonzinho, não é? Que é o martírio. E se encher de desculpas. Né? E como é que fica o nosso perispírito? Um plug mental poderosíssimo da culpa, que acho que é o que mais a gente trata nos processos obsessivos numa casa espírita, é a culpa. Né? As pessoas vão culpadas. Né? E aí isso gera um link muito poderoso, perispiritualmente falando, entre o culpado e o que se acha a vítima. Ok? E o medo? Quem que sente medo aqui? Ele sente. E é errado sentir medo? Não. Medo significa que nós estamos enfrentando alguma coisa nova e desconhecida. Se eu não tenho medo de nada, eu não estou aprendendo nada. Né? Então, é sempre bom ter coisas que nos... Opa, isso eu não sei, estou receioso. E aí, quando você fez... A raiva fez você fazer alguma coisa esquisita que dava, você fica sentindo culpado, aí você fica com medo do castigo. Né? E aí a gente fica achando que vai reencarnar para sanear os karmas. Isso é meu karma. Só falta ler assim na tecla SAP, é o meu castigo. Não, é o direito que você tem de passar por uma situação em que você vai desenvolver aquela habilidade que você não tinha. Por isso que você fez aquilo naquela época. Agora você veio aqui para desenvolver a habilidade. Mas com uma diferença, com muita informação, que é o que o Espiritismo traz. Você pode até errar de novo, mas não vai errar por ignorância mais, como foi da outra vez. Você pode errar porque você quis. Né? E aí, então, o que acontece com a gente? A gente fica evitando e fugindo das coisas. Não tem gente que vem na casa espírita rezar toda semana só para não ter doença? Você já viu isso? Pessoa que vai na missa porque tem medo de ser castigado por Deus. Nós fazemos isso no meio espírita? Fazemos também. Mas por quê? É medo do castigo. Então, eu fico tomando atitudes de evitação ou fugindo das situações. Né? E tem o padrão do controle, que é os poderosos. Né? Porque uma coisa que faz você se sentir sem medo, sem culpa e sem raiva, é achar que está no controle. Não é verdade? Eu mando, a vida é assim, eu sei de tudo, e às vezes o controle não é porque eu sou mandão. O controle é porque eu estudei muito. Não, eu estudei os mantras, eu estudei todas as sintonias sei tudo sobre religião, sei tudo sobre a vida espiritual. Né? Aí eu chego na casa espírita, também dou palestras, e chego assim, irmãos, vamos ficar tranquilos, serenos, dá para desligar esse negócio aí, meu? Vamos manter a paz. Nossa, o cara sabe tudo, é tão cheio de poder, de conhecimento, mas não tem paciência com um barulhinho que o cara esqueceu ligado ali, o ventilador. Não tem nada a ver com o pessoal da música, tá? Que eu sei que atrapalha. Vocês têm um ouvido que a gente não tem, né? Não é verdade? Quem é músico tem um ouvido que a gente não tem. Né? Então, isso é um padrão inferior do medo. Tá? O medo de perder o controle das coisas. Olha lá. Então, aí eu quero saber de tudo, não quero ser pego de surpresa. Aí tem um problema isso. Se você não é pego de surpresa, na parte do controle, né, você não aprende. Você só está repetindo o que é velho. Né? Não está fazendo nada novo. Então, lá, controlar os outros, para que as coisas sejam do jeito que eu quero, que eu gosto, que eu sei, que me dá confortável, porque eu não quero enfrentar as minhas falhas, aquilo que eu não sei ainda. Aí isso me frustra e traz a raiva de novo, fechando o ciclo. E o poder traz uma aura muito preta,
Porque normalmente o controlador ele é muito manipulador, que é o que acontece com os nossos irmãos do umbral, não é? Quando eles estão lá por quê? Porque eles não aceitam a luz, que é o que eles não querem, que não é do jeito que eles querem. Eles querem a ilusão do poder, então eles manipulam os menores, né? Controlando por medo, pela culpa, e mantém as pessoas servindo eles. E nós não temos isso também no mundo material acontecendo? Não tem um monte de gente aí que está no governo, mantendo as coisas como estão, por manipulação da culpa e do medo? Medo de a gente morrer de fome, e de a gente ser culpado porque não fez o que tinha que ser feito. Por isso que as maneiras inadequadas de um médium lidar com tudo isso, depois achar que não pode mais trabalhar na casa espírita. Tudo isso está acontecendo com a gente, exatamente agora. Não é amanhã, não é no trabalho, não é na escola, não é no centro espírita ou na rua, é agora. Primeiro, não negue e não fuja dessas situações de conflito. Não fuja delas, não finja que ela não está acontecendo. Fale sobre ela, converse com as pessoas, busque apoio, não fique sozinho. Como eu falo, sozinho nós estamos mal acompanhados. Não porque a gente não presta, é porque a gente não se enxerga. Só o outro fala o que a gente precisa ouvir. E às vezes por intuição, né? Tentar compensar os seus comportamentos com alguma atitude, por exemplo, compulsiva. Beber, jogar, sexo, né? Drogas, trabalho, né? Fingir que está tudo bem. Vocês já viram o workaholic, né? Então o pessoal entra na casa espírita e vira um workaholic, mas ele não é capaz de olhar para o egoísmo dele. Faz sentido isso? Ou para a arrogância dele? Pode acontecer. Abusar ou recusar de coisas, pessoas ou lugares, né? Às vezes a pessoa se isola. Porque eu sozinho, isolado, não acontece nada de errado, certo? Mas também não acontece nada de novo. Mas a gente pode se iludir com isolamento. E às vezes isso acontece com um médium. Aí eu não vou mais naquela casa espírita. Por quê? Porque eu estou passando mal. Eu vou lá e eu passo mal, né? Então, a ideia é não entrar nesse ciclo que eu falo, que é o ciclo das neuroses, que é se deixar dominar pela raiva, pela culpa, pelo medo e pelo controle. Não se deixe dominar por isso. Perceba isso. Não finja que não tem. Porque se você tentar fingir que não tem, vai te causar a neurose, que é ficar rodando com isso. Não é que eu fico de manhã com raiva, à tarde com culpa, no final da noite com medo e acordo controlando. Não é isso. Às vezes eu passo meses, anos e até vidas com raiva, depois outras com culpa, depois outras com medo e outras querendo controlar. Mas a partir do momento que eu me conscientizo que isso existe em mim e que isso não é errado nem é pecado, eu já começo, então peraí, então como é que eu lido com isso? Como é que eu interrompo esse ciclo da raiva, da culpa e do medo e do controle, né? Como é que eu interrompo esse ciclo que nós chamamos de auto-obsessão, né? Que é quando eu fico ressentido das coisas do passado, lembra? O ego não é atendido e me dá raiva. Fico com raiva do presente, porque ele não é do jeito que eu quero, e me dá medo do futuro. Nesse contexto atual de transição do planeta, a gente precisa de uma resposta, e que é Jesus. É quando a gente decide responder por nós mesmos, e não jogar a culpa nos outros, ou fingir que não tem nada acontecendo. E aí vem aquele plano que a gente fala da honestidade, da mente aberta e da boa vontade, que tanto Jesus nos inspirou com as suas atitudes, né? E aí então vem o triângulo da autolibertação, né? Que aí então eu aceito o que aconteceu comigo até hoje, porque fazia parte do processo psicopedagógico. Não era castigo, e nem foi defeito da minha vida. Eram coisas que aconteciam para quem estava aprendendo. Aí eu começo a amar o meu presente. Então se tudo é um aprendizado, não era castigo e não era defeito, então o que eu estou fazendo hoje também não é. Então deixa eu aproveitar o que eu tenho, né, hoje, aqui e agora, para depois
eu começar a ter fé no futuro, começar a achar que, opa, vai vir cada vez coisas melhores. Isso é um padrão vibratório elevado, em que a gente fala, né? Estuda a sua dor para ela não virar uma revolta, porque a sua dor, no fundo, não é uma dor, é só uma contrariedade, na qual você está deixando de ser de um jeito para ser de outro. Às vezes, essa contrariedade, por nós não termos consciência, ela leva a grandes e longos períodos de sofrimento, que é totalmente opcional. A dor é inevitável, que é a contrariedade. Para crescer, você tem que aprender uma coisa diferente. Eu tenho que levantar a perna para subir o degrau. Agora, eu ficar com uma perna aqui, outra em cima, por 100 anos, isso é sofrimento, isso é opcional, você pode fazer se você quiser. Porque tem gente que quer continuar fazendo as mesmas coisas, mas espera resultado diferente. É aí que vem o sofrimento. Para evitar a dor, eu vou sofrer. E aí vem uma das propostas que a gente faz para os médiuns: nunca deixar de fazer o evangelho no lar, nem que você faça sozinho no banheiro. Por quê? Porque é lá que você vai sintonizar com a causa maior de tudo e lembrar que tudo isso é apenas um grande processo psicopedagógico, que o planeta Terra é um cenário montado por Jesus a pedido de Deus, na qual ele trouxe nós até aqui, nos acolhendo amorosamente de capela e nos consolando, dizendo que a evolução continua. Por isso eu criei esse planeta para vocês. Depois, pessoalmente, ele veio aqui, nos esclarecer deste processo e nos motivar às mudanças através da boa nova, que ele exemplificou. E a boa nova dele, a boa notícia era: troca tudo o que vocês sabem até hoje, na qual vocês passaram pelo egoísmo e pelo orgulho de saber dessas coisas todas, pela humildade do amor. Essa foi a grande boa nova deles. E aí o padrão vibratório elevado vai te criar uma espécie de proteção espiritual natural. Mas veja essa menina aqui da foto. Ela está apavorada com os caras? Ela está de costas? Ela está olhando para onde? Para eles, tentando ver como ela pode ajudá-los. Não é assim? Como se nós estivéssemos num navio e um monte de gente se afogando. E eu pego a boia, porque eu tenho a boia. E eu jogo a boia. Mas eu não fico esperando que vão pegar. E pode ter gente, inclusive, que fala assim: pô, boia azul, meu, não tem boia vermelha? Então escolhe a cor da boia. Tá bom, eu tenho compaixão de entender, eu também escolhi a cor da boia. Eu preferia ficar agarrado num toco podre do que pegar na boia. E mesmo assim, os que pegarem na boia, eu vou trazer para dentro do barco, e não posso ficar esperando que eles já estão prontos, lindos e maravilhosos. Eles vão entrar no barco e vão ficar: esse barco vai para onde, hein, irmão? Não tem jeito de dar uma passadinha ali nas quebradas? Tem gente que ainda vai querer mandar em Jesus, de dar uma desvirtuada no caminho do amor, achando que é aquilo que é o certo para eles. Por isso a dica: não fique sozinho. Admitir a sua dificuldade já é 50% dela resolvida. Isso a gente consegue fazer até em matemática, eu sempre repito isso. Quer ver? Pega o número 50. Agora pega o número 20. Quanto que dá esse problema? Quanto dá? Ninguém sabe? Não, eu não estou perguntando. Ninguém sabe, eu estou falando. Porque eu não falei qual é o problema. Eu só dei 2 números, eu não falei se era para somar ou para dividir. Quando você sabe qual é o problema, é só somar, mas ainda tem que somar. Por isso que 50% é resolvido. Aceitar que você ainda tem laivos de egoísmo e laivos de orgulho, já é 50% do problema resolvido, mas não vamos deixar só ficar na aceitação. O que nós podemos fazer? Então é a fé, é acreditar que alguém superior a mim pode me ajudar. Só Deus pode me ajudar. Não. O seu colega do centro espírita te ajuda. Não precisa Deus falar com você. Você não é um caso tão sério assim.
que Deus vai falar, imagina, né? Fala com o seu colega, seu amigo, com alguém que você confia para poder participar das suas dificuldades. Se ele não souber te ajudar, ele vai te levar para alguém que sabe, né? Depois a entrega, porque também não adianta nada você admitir que tem um problema, chegar para Deus, já que você quer que Deus resolva os teus problemas, entrega e fala, Deus, me devolve esse problema, me resolve esse problema, pelo amor de Deus, resolve. Aí quando ele começa a puxar o papel de você, o que você vai fazer? O que você quer comigo, né? Não, se entrega. Se você pediu ajuda, não fica escolhendo a cor da boia, como eu falei, né? Ele te deu uma boia, assume. E aí a humildade, né, de você continuar servindo a Deus, apesar de não ser perfeito, e estar cuidando das suas dificuldades, desenvolvendo novas habilidades. E aí que a gente chama que é o espírito de interdependência, que é feito pelo elo do amor. Quando você vibra isso, sente isso, não é que você é perfeito, iluminado e vai ficar flutuando, não é isso. Mas com certeza você vai contaminar as pessoas que estão à sua volta. Lembra que eu falei lá no comecinho? Sobre o que você propaga, sobre a sua energia? É isso que é estar se iluminando enquanto você ilumina as pessoas. É aprender a viver e deixar viver. E aí, a receitinha é o ACEM, que eu inventei lá na Federação Espírita com a outra Vera. Outra Vera. O que é o ACEM? Lembra daquela sopinha que você dá para a pessoa quando está com fome? Antes de falar do Evangelho? Porque se falar do Evangelho para quem está com fome, ele manda você engolir o Evangelho, né? E fazer sopa com o Evangelho. Então, você faz a carninha, pega a carninha, o ACEM. Mas o ACEM o que é? O A é de acolhimento, né? Acolher não é passar a mão na cabeça. Acolher é não fazer diferença, né? Puxa, que bom que você está aqui, né? Eu já tinha visto você aqui antes, você voltou. Que bom, fico contente que você está aqui. Isso é acolher. E não é, isso mesmo, sou safado, aqui é o lugar dos loucos. Não, isso não é acolhimento, né? Apontar o dedo para o outro não é acolhimento, né? Depois vem o consolo. O que é consolar? É passar a mão na cabeça? Não. Isso é facilitar a vida. Consolar é, puxa, que bom que você está aqui. Nós todos aqui estamos buscando nos melhorar, né? Cada um tem as suas dificuldades, e conforme a gente vai descobrindo, a gente vai se ajudando um outro, a gente vai ajudando, cada um ajuda o outro a se desenvolver. Ou seja, não é só você que tem problemas. Seja bem-vindo, né? Está todo mundo no mesmo barco, e nós não estamos aqui um acusando o outro, nós estamos um ajudando o outro. Agora, também não adianta acolher e consolar e ficar só nisso, né? Que é fazer caridade sem sentido. Tem que ter um sentido, ou seja, esclarece a pessoa. Olha, todas essas coisas que aconteceram com você, desse jeito, é porque é com você, porque não tem uma maneira geral de acontecer as coisas, tem que ser com você. Para quê? Para que você desperte a percepção de que existe algo além do que simplesmente comer e evacuar na vida. A vida não é só isso, tem algo a mais. Isso chama-se esclarecimento. E aí existem algumas maneiras de você entender para que serve a vida. A vida não é só não morrer todo dia. A vida tem um sentido maior. E aí então é que vem a motivação. Mas como que eu vou fazer isso? Qual é a ação? O que me motiva a agir? É você ver que o seu sofrimento, a sua dor também está no outro. E que você pode, através de ajudar o outro, esquecer do seu sofrimento. Esquecer não é bem a palavra, mas é dar para ele a real importância, não ficar achando que é a pior pessoa do mundo, o pior sofredor do mundo. Não, eu tenho meu quinhão, mas às vezes você dá uma olhadinha para o outro e fala, olha só o que o cara tem, e eu reclamando, né, de que não tem o sapato, o cara não tem o pé, cara. Né? Eu fico imaginando do tipo assim, ó, você não tem pé, quer me emprestar seu sapato que você não usa mesmo? Eu falo, pô, não é safadeza? Não, ele está deixando ele me ajudar. Eu vou ajudar ele. Falei, olha, você não tem pé? Eu vou te ajudar. Posso te carregar? Mas sabe que já que você não usa esse pé, posso usar eu? Pode. Qual o problema de receber ajuda? Não é? Ajudar. Caridade também é receber, né? E aí vem os instrumentos, as instruções e os instrutores da motivação, né? Quais são os instrumentos? O instrumento é o amor. Quais são as instruções? As instruções é a verdade.
Cada um vai enxergar ela como pode, certo? E quem é um instrutor? É a vida. Que bom. Nós já estamos encarnados. Tem um monte de gente que precisa encarnar ainda. Ou tem gente aqui que está pensando em morrer? Tem. Só você? Eu estou vendo os curiosos, você vai olhar para trás. Ninguém olhou para trás, né? Tem gente que pensa em morrer, achando que vai ser melhor do lado de lá. Não vai mudar nada, meu. Talvez você não vai ter aquela coceira que você tinha aí, que você está reclamando dela. Mas é só uma coceira, cara. Tem gente que não tem um pé. E está feliz, que está aprendendo a viver de muleta, que ele não sabia como é que andava de muleta, ele aprendeu, né? E aí, então, nós vamos começar a perceber os nossos instrutores, os diretos e os indiretos. O principal deles, que eu acho que é para os médiums, que acham que tem problemas e que não podem trabalhar, é lembrar do Bezerra, certo? Que era o médico dos pobres, o médico do coração. E se for cabeção, se acha que a linguagem do coração é bobagem, porque pode ser, não tem problema nenhum. Tem gente que não se toca pelo coração, mas se toca pela mente. Está lá o doutor André Luiz para ajudar vocês, nós, né, os cabeção. E toda essa turma de espíritos ligados ao espiritismo, porque tem muitos espíritos que não são ligados ao espiritismo, tá? E que são mentores também, tá? São todos vinculados a uma grande falange de espíritos socorristas, uma pleiade de médicos, enfermeiros e cuidadores do espaço, que são comandados por Maria. Okay? E Maria cuida de nós, os tutelados de Jesus, que carinhosamente nos buscou lá em Capela e diz assim: ô gentinha difícil, mas eu conheço vocês. Eu montei um planeta só para vocês, porque eu acredito que vocês podem melhorar, porque eu também já fui que nem vocês, né? Então vamos lá? Trouxe a gente para cá e falou assim: eu vou voltar daqui a pouco para ver como é que vocês estão lidando aí. E voltou. Foi quando ele veio pessoalmente, né, nos transmitir a Boa Nova através do exemplo dele. Que a Boa Nova qual que era? Ele nos acolheu, nos consolou, e a Boa Nova era esclarecer para que nós estamos aqui e nos motivar como fazer essa mudança, que é vivenciar as leis do amor através do Evangelho, dos exemplos que ele nos deu. E aí a gente pergunta: tem tempo ruim para médium? Tem? Não tem. Quando você estiver passando muito mal, é que você está fazendo um serviço difícil, é só isso. Ou você pede demissão quando acumula muito serviço no seu trabalho. Ou você fecha as portas da sua empresa porque tem muito pedido. É assim? O médium também. Quando estiver bem perturbado, você fala assim: putz, preciso de ajuda, porque sozinho eu estou mal acompanhado. Aí então você vai na casa espírita e fala: eu não estou bem, mas eu quero voltar logo porque eu quero cuidar das pessoas. Ok, pessoal? Alguém dormiu? Posso encerrar? Então tá bom. Então eu agradeço a atenção de vocês e o carinho. Tá bom?